um campo que vem crescendo no Brasil, mas que ainda está, de certa forma, relativamente desconectado entre si, os atores estão desconectados entre si, assim como também não tem uma conexão muito grande com esse movimento internacional, na maior parte dos casos. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Billy Greff, da Universidade do Rio Grande, e o entrevistador é o professor doutorando Marcelo de Oliveira, da Universidade de São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Oliveira, sou doutorando da USP, aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou também membro do GPESP e do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, deste canal Esporte e Sociedade. Esse projeto tem como objetivo discutir e levar temas que a gente aborda aqui na universidade, que relacionam o esporte e sociedade, ou seja, investiga a dimensão social do esporte. Para isso, a gente entrevista acadêmicos e acadêmicas, profissionais que, de alguma forma, estão inseridos no campo esportivo. A entrevista de hoje é com o professor Billy Greff, que é docente da Universidade Federal do Rio Grande, graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Sociologia do Esporte pela Universidade de Loughborough, pelo Reino Unido. Fez pós-doutorado na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, com a bolsa da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O professor Billy tem como temáticas de investigação a sociologia do esporte, mega eventos esportivos, esporte para o desenvolvimento e a paz, direitos humanos, desenvolvimento urbano e esporte e economia do esporte. O tópico de hoje é sobre esporte e inclusão social. Vamos tratar especialmente sobre o tema esporte, o desenvolvimento e a paz. Isto é, comentando sobre os desafios do esporte para o desenvolvimento e a paz no Brasil e no mundo. Professor Billy, agradeço por aceitar o convite e é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, Marcelo. É uma honra ter sido convidado para fazer parte. Agradeço muito pelo convite, a ti, ao professor Renato e ao GPESP e todo o grupo que tem organizado esse projeto, que é fantástico e facilita o acesso de acadêmicos no início de carreira e também a população em geral a temas que geralmente ficam confinados à academia. Estou muito feliz por ter sido lembrado para falar desse tema que eu venho pesquisando já há alguns anos. Certo. Obrigado mais uma vez, professor Billy. Antes de começarmos com as questões, eu vou falar um pouco sobre a temática e assim eu direciono então a primeira questão. Desde a virada do século XVIII e XIX, o esporte adquiriu diversos contornos. Passou por inúmeras transformações, sofreu rupturas, deixou de ter, em muitas modalidades esportivas, traços violentos. Se civilizou, adotou normas e regulamentos e hoje atrai inúmeros praticantes e espectadores. Não raro observamos na história da humanidade associações do esporte com manifestações do nacionalismo e militarismo. Existem inúmeros exemplos que podemos citar, tais como o caso da Alemanha nazista, a Guerra Fria envolvendo as emblemáticas potências dos Estados Unidos e União Soviética. Bom, o esporte tem sido alvo ou mesmo visto nos bastidores de outros grandes conflitos sociais também, como nos Balcãs, entre os sérvios e croatas, na Irlanda do Norte, entre protestantes e católicos, ou especialmente envolvendo o futebol, como no caso da Guerra do Futebol entre Honduras e El Salvador. Mais recentemente, vivenciamos no esporte diversas adaptações na esteira de uma das crises humanitárias mais dramáticas, a pandemia da Covid-19. Percebemos um campo, então, de conflitos, de disputas de poder, em que agentes com interesses específicos jogam um jogo com vistas a acumular mais poder. Neste contexto, o esporte para o desenvolvimento e a paz emergiu como um campo em ascensão que merece ser investigado. Assim, entender como ocorrem os desafios neste campo
se faz necessário. Dito isto, partimos então para a primeira questão direcionada ao nosso entrevistado de hoje, professor Billy. Professor, o que é o esporte para o desenvolvimento e a paz? Bom, obrigado pela ótima introdução, Marcelo. Tocou em vários temas que são relevantes nesse contexto. E pela pergunta, que é uma pergunta bastante desafiadora e bastante ampla, né? Então, esse termo passou a ser cunhado, passou a aparecer nessa escrita muito em função de alguns fenômenos bem específicos do final do século XX, começo do século XXI. Especificamente, assim, o que é mais emblemático nessa narrativa, que é uma narrativa inventada, digamos, nas palavras do sociólogo que também se envolveu com esporte, né, o Norbert Elias. Essa tradição que se inventou, então, tem muito a ver com o sucesso que fizeram as falas do Nelson Mandela e também a Copa do Mundo de Rugby de 1995, que, de certa forma, é um dos ícones da reunificação da África do Sul após o período do apartheid. Então, o Nelson Mandela é reconhecido como um dos maiores e melhores discursos da história recente, e em dado momento ele nota que pelo esporte ele poderia dialogar com as populações de diferentes matizes sociais e étnicas dentro do seu país, e usa uma frase, e usa diz um parágrafo que fica emblemático, né, que ele diz que o esporte tem o poder para mudar o mundo, e entre outras coisas. Bom, a Copa do Mundo vai para a África do Sul de rugby pela primeira vez, tão forte essa história que acaba depois motivando o governo da África do Sul, inclusive Mandela, a tentar levar a Copa do Mundo de futebol, que é maior ainda, para lá, e conseguem, né? Agora ainda estão na disputa para conseguir levar a primeira Olimpíada para o continente africano, provavelmente para a África do Sul também. Mas o que acontece é que grandes lideranças internacionais se dão conta de que o esporte já vem tendo um papel nesse sentido, sobretudo para mitigar conflitos, né, e diminuir a exasperação social. Em função disso, a ONU se organiza de forma a empurrar esse movimento para frente e cria, em 2002, um escritório específico para tratar de questões do esporte. Bom, surgem questões do tipo, mas tem doping no esporte, violência entre torcidas, questões assim, então era preciso dizer de que esporte estamos falando. Então, o termo que foi cunhado foi esse do esporte para o desenvolvimento e a paz. Essa é uma narrativa, Marcelo. Agora, se nós formos olhar os estudos históricos sobre esporte, então, de certa forma, o próprio esporte, fenômeno social, foi inventado nessa esteira, ou teria sido inventado nessa esteira, de acordo com a teoria mais aceita, que é de que o esporte foi criado a partir de folguedos e brincadeiras e movimentos ginásticos que já existiam na Europa anteriormente, sobretudo especificamente nas escolas, nas public schools inglesas. É importante um asterisco aqui, as public schools na Inglaterra são as escolas privadas, as escolas públicas são chamadas de state schools. Então, nas public schools estudavam as elites inglesas, que eram filhos de pessoas muito poderosas e por isso tinham um certo tipo de comportamento em relação aos professores. Naquela época, então, se identificou que vinham de espaços muito amplos e passavam a viver confinados em escolas. Precisavam gastar essa energia para não serem violentos com os professores e entre si. Então, se inventaram formas de práticas corporais que fossem melhor organizadas para tentar conter essa agressividade. E assim surgiu o esporte. Mas mesmo antes disso, né, os ideais do esporte olímpico antigo, ou do esporte olímpico tradicional, na Grécia Antiga, também tinham objetivos que podem ser, de certa forma, ligados a objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, era considerado um tipo de educação. Então, era uma questão de saúde, cuidar bem do corpo. Né? O próprio mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são, tem a ver com essa perspectiva de esporte para melhora das condições sociais da população. Óbvio, era para uma parte bem específica da população, mas já tinha esse embrião. Agora, também tem grandes desafios, né, para o uso desse termo, porque ele acaba sendo bastante espalhado, digamos assim. Outros atores se dão conta que ali tem recursos, tem espaço e começam a se apropriar e começa a haver conflitos, né? Então,
o esporte que é violento, o esporte que é mais que cria espaços ótimos para o abuso, né, na relação, por exemplo, homem-mulher, na relação adulto-criança, na relação quem manda e quem obedece, né, acaba também entrando nesse campo. Por conta disso, há mudanças bastante significativas no período recente. Eu faço parte do comitê que está avaliando a nova política da Unesco e da ONU para esse campo em relação à Agenda 2030. A Agenda 2030 é o maior projeto de desenvolvimento internacional que já houve, o mais articulado também, e é organizado a partir de objetivos de desenvolvimento sustentável. E a ferramenta que mais aparece em relação a esses objetivos de desenvolvimento sustentável é o esporte. Isso fez com que a ONU tomasse um cuidado especial com o esporte, lançou um documento ensinando o que eles chamam de toolkit, então um kit de ferramentas para ensinar como usar o esporte em relação a esses vários objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, em relação à questão de gênero, ao conflito, à educação e assim por diante, à economia, ao salário digno e ao trabalho digno. E ficou tão importante que eles resolveram fazer um documento específico sobre atividade física, esporte e educação física. Então, chama FIT, que quer dizer, digamos assim, não sarado, mas vamos dizer assim, informa. Né? Então, assim, informa é o nome do trabalho. A gente está terminando de fazer a última rodada de avaliação, ele deve ser publicado em breve. E um dos avanços é que o objeto desse trabalho não é mais o esporte, ou a educação física, ou a atividade física. É um novo conceito que está sendo lançado, que não é tão novo também, mas está começando a ser usado de maneira mais sólida agora, que chama PEPAS. Então, é PE de Physical Education, PA de Physical Activity e S de Sport. Então, é aquele tipo de atividade física, de educação física e de esporte que empurra para esse lado do desenvolvimento social. Esse é um pouco do panorama histórico, assim, sendo que tem pelo menos 2 dados bastante importantes mais recentes. Um deles é de 2017. Em 2017, a ONU decide passar o escritório da ONU de Esporte para o Desenvolvimento e a Paz para o Comitê Olímpico Internacional. E nesses últimos 6 anos, então, a gente tem visto o Comitê Olímpico Internacional se organizando e fazendo discussões para tocar essa aba da sua agenda, né, em relação a um tipo específico de esporte. Há bastante conflito, porque há no Comitê Olímpico Nacional quem defenda que o esporte olímpico já é um esporte para o bem social, e há aqueles que dizem que não, que esse esporte de competição é excludente, nesse contexto que surge e se aprofunda o doping, a violência, questões de nacionalismo, como tu falasse, questões de conflito. Bom, esse desenvolvimento está acontecendo agora, e a pandemia, né? A pandemia teve um grande impacto nesse campo, e em função disso, inclusive, houve a atualização de diversas iniciativas nesse campo, como, por exemplo, o Plano Kazan, que é o plano mais importante dessa área, né, Fit for Life, como eu falei, assim como também o Global Action Plan on Physical Activity da Organização Internacional da Saúde, também foi atualizado com grandes modificações, inclusive com alvos mais específicos, de que até 2025 tenha se reduzido 10% o sedentarismo e até 2030 em 15%. Então, nós estamos num momento de bastante desenvolvimento, um momento bastante quente para quem está interessado nesse campo. Desculpa se eu me alonguei, mas eu queria dar uma resposta que ajudasse as pessoas que estão entrando agora a entender assim, quem são os atores e onde é que as coisas pipocam. Certo, obrigado pela resposta. Então, eu vou partir então para uma segunda questão, também sobre esse tema. Como é a relação desse movimento com os projetos sociais esportivos? Bom, talvez o pessoal tenha visto recentemente o nosso grupo de pesquisa aqui em Rio Grande lançou um artigo falando sobre isso na revista Movimento, uma revisão de literatura integrativa, né, sobre tudo que foi produzido nesse século sobre o tema. E nós abordamos essa questão e nós consideramos que é o mesmo movimento, é um movimento que não é centralizado. Então, no Brasil, ele começa, então, essas várias histórias, como eu falei, né? É um movimento que não tem ainda.
Primeiro, o Esporte para o Desenvolvimento e a Paz não tem um acúmulo de estudos históricos para tentar localizar melhor. Mas o que a gente já sabe é que ele tem vários começos, não tem um começo só. A lenda do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz vai falar do Mandela, como eu expliquei anteriormente, mas vai falar também de um atleta olímpico norueguês que fez uma campanha para que se doasse material esportivo para a África, e acabou que esse material foi tanto material que eles acabaram até vendendo esse material online para mandar o dinheiro para a África, e meio que esse é o modelo europeu de financiamento do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, por isso acabou se legitimando como uma das histórias aceitáveis para o início desse movimento. No Brasil, nós temos identificado que tem outra, pelo menos uma outra vertente, né, que é a vertente mais espontânea. É assim, olha, a gente entrevistou, então, nesse projeto, um projeto no Brasil e na América Latina, chamado Vozes do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz na América do Sul, e nós entramos em contato com 50 projetos na Colômbia, no Uruguai, no Nordeste brasileiro, no Norte do Brasil e também no Sul do Brasil. Nós conversamos com essas pessoas, entrevistamos pessoas desses projetos, e muitas delas nos disseram que a narrativa, assim, nos deram uma narrativa de que estavam preocupados com as crianças do seu bairro, e aí começaram a organizar escolinhas de esporte, questões assim. Então, a relação é uma relação distante, né, mas é uma relação me parece, de estar encaminhando para o mesmo lugar, mesmo sem saber. Agora, existem outros projetos que têm um alcance muito maior. A nossa ministra do Esporte hoje, Ana Moser, depois de se aposentar, criou uma iniciativa dentro desse campo, e ela se articula internacionalmente com essas esferas das quais eu falei mais cedo. O projeto dela tem um alcance enorme, né? Mas nós ainda acreditamos que ainda existe um grande número de projetos que estão, de certa forma, isolados. Eu não falo isolado de uma forma ruim, mas é porque começam de maneira espontânea e se encerram dentro da sua própria comunidade. Então, tem financiamento, muitas vezes, de empresários, pequenas lojas dentro da comunidade, de outros pais ou pessoas da comunidade. Tem objetivos muito específicos ali, né? Mas também existem outros projetos com alcance muito maior, uma clareza muito maior de, por exemplo, quais são as fontes de financiamento, quais são as formas de organização, que tipo de apoios podem buscar, inclusive do poder público. Então, é um campo que vem crescendo no Brasil, mas que ainda está, de certa forma, relativamente desconectado entre si. Os atores estão desconectados entre si, assim como também não tem uma conexão muito grande com esse movimento internacional, na maior parte dos casos. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.